Então, vamos lá, pessoal. Vamos continuar o estudo sobre os design patterns nessa playlist aqui de design patterns em Python. E dessa vez eu quero trazer um caso bem interessante para a gente analisar. Eu quero falar sobre o padrão Singleton. Ele é um dos patterns que compõem, né, essa nossa seleção, mas ele é um caso bem específico. Na verdade, a gente entra aqui numa situação em que esse padrão ele não vai ser tão necessário assim você colocar ele em código. No entanto, a ideia que está ali por trás dele faz um certo sentido. Esse é um caso que faz mais sentido a gente entender a sua motivação do que a implementação em código em si. Vamos dar uma olhada nisso daqui? Eu vou voltar aqui, olha, para minha tela e eu quero puxar aqui, olha, o nosso site do Refactoring Guru, que é, né, a nossa referência para a gente dar uma olhada aqui nos patterns. Eu quero entrar diretamente no propósito desse pattern. E olha só, o Singleton ele é um padrão de projeto criacional que permite a você garantir que uma classe tenha apenas uma instância, enquanto provê um ponto de acesso global para essa instância. Isso daqui é uma situação assim um pouco complexa de entender. Para que você vai ter isso daqui? Deixa eu vir aqui, olha, na parte de problemas, que olha só, o Singleton ele resolve dois problemas de uma vez, violando o princípio da responsabilidade única. Esse é um caso bastante interessante, porque na verdade ele é considerado, o Singleton, um anti-padrão. Mas vamos entender de novo as motivações que estão aqui por trás. Olha só, ele vai garantir que uma classe tem apenas uma única instância, certo? E ele também vai fornecer um ponto de acesso global para essa instância. Poxa, Rafa, ainda não entendi exatamente onde é que isso aqui se enquadra. Vamos lá, eu vou pegar aqui o meu esquemático, vamos voltar para cá, e eu quero mostrar para você isso daqui, olha. O padrão Singleton, ele vai permitir exatamente isso, esse é o objetivo dele. Você vai ter uma classe, e a partir disso, se qualquer objeto que nós instanciarmos dessa classe, eles vão ser absolutamente iguais. Então, o objeto 1 tem que ser absolutamente igual ao objeto 2, que tem que ser absolutamente igual ao objeto 3. Você deve perguntar o seguinte, poxa, Rafa, mas para que isso daqui? Onde é que eu vou usar esse tipo de coisa? Existe um caso muito bacana em que o padrão singleton ele faz o seu sentido, né? E olha só, eu tenho aqui, né, na verdade, uma ideia de um banco de dados e é interessante que o meu acesso a esse banco ele seja a partir de conexões, mas essas conexões aqui, a níveis de objeto, é interessante que elas sejam absolutamente iguais, para você não ficar criando conexões assim no seu projeto e esquecer, por exemplo, de fechar elas. Você ter apenas uma única conexão ao banco de dados aqui no seu projeto. Então, o padrão Singleton, ele faz um certo sentido para esse cenário. Mas vamos lá. De novo, eu tenho que entrar agora em código para te mostrar esse padrão, mas de novo, eu vou pedir para que você não decore esse padrão, que a gente veja mais a título de uma rigorosidade e depois eu vou mostrar um melhor jeito de tratar esse tipo de padrão. Vamos dar uma olhada em código aqui agora? Vou voltar para minha tela e olha só, eu vou puxar aqui na minha pasta 3 aqui, olha, de singleton, eu tenho um arquivo que chama db singleton raiz. E olha só, esse código mostra como que é o padrão singleton. Ou seja, aqui na minha classe dbConnector, né, um conector de banco de dados, você vai ter que manusear esse método especial aqui, new, né, é o famoso dunder methods que a gente tem em Python. E aqui o nosso init, você vai ter que manusear esses dois caras aqui para verificar se já existe uma instância de um objeto dessa classe e se ele existir, você tem que continuar e tem que replicar ele. Em outras palavras, eu quero te mostrar aqui, olha, esse meu arquivinho que é o run.py.
Olha que eu estou pegando aqui, olha, de singleton raiz, né? Deixa eu aproximar aqui da gente. Estou pegando aqui, olha, singleton raiz, estou pegando o meu DB connector e a partir disso, olha só, eu estou puxando, né? Eu estou instanciando dois elementos do meu próprio, né? Da minha classe aqui de DB connector. E uma coisa interessante que eu coloquei nesse DB connector lá do meu singleton raiz é o seguinte, eu coloquei aqui, olha, um métodozinho para mostrar, né, um ID que vai ser um número randômico de 1 a 100. Ou seja, se esses caras são iguais, esse valor aqui que vai ser printado, ele teria que ser igual. Vai acontecer uma coisa muito interessante quando a gente rodar esse run aqui, olha só. Eu vou vir aqui, né, vou entrar na minha pasta 03 aqui do meu singleton e vou colocar um Python 3 run.py. Olha só o que vai acontecer. Ele printou só uma vez esse ID conexão aqui. Ou seja, no primeiro caso, ele foi lá e criou, né, o meu singleton, ele criou o meu objeto, e esse element 2 aqui, na verdade, ele simplesmente notou que já existia um elemento aqui em cima e casou esses dois caras. Então, eu posso falar que o elemento 2 ele é exatamente igual ao elemento 1. E por isso, ele não printou de novo esse ID conexão aqui. Eu vou agora, né, voltar e mostrar de uma maneira um pouco melhor como que a gente trabalha com singletons. Esse daqui é um código que eu vou deixar totalmente a título de curiosidade. Eu já fiz singletons no meu projeto? Não, e nem quero fazer isso. Eu acho que isso aqui é uma complexidade que pode ser totalmente ignorada nas nossas criações. Vamos mostrar como que a gente consegue tratar melhor esse tipo, né, de processo. Eu vou vir aqui, olha, e eu vou fechar esse meu arquivo, né, eu vou deixar aqui o run, na verdade vamos fechar ele também, e eu vou pegar essa minha outra classe aqui, olha, de DB Connector. Nota que ela não tem, né, o padrão do singleton colocado aqui nela. Só que eu estou fazendo a mesma situação, né, de ter um número randômico aqui, de 1 a 100, e eu tenho, né, que fazer esse print desse ID aqui que eu estou fazendo. É uma classe normal para conectar ao banco de dados. Eu vou vir aqui no meu run e vou fazer o seguinte, olha, eu vou tirar esse caso aqui, vou tirar essa importação e vou fazer o seguinte, olha, from db connection, db connector, né, import db connector. Nota que agora eu tenho o singleton. Então, nesse caso, se eu rodar aqui o run.py, olha só que eu vou ter dois números que eles vão ser apresentados de formas diferentes, né? Aqui tem um 72 e o 32, né? 77 e 8, ou seja, eu estou criando aqui, olha, dois objetos que agora sim, eles são objetos totalmente diferentes. Mesmo que eles tenham os mesmos métodos e os mesmos comportamentos, eles são totalmente diferentes entre si. E como é que a gente coloca uma ideia de singleton um pouco mais interessante aqui? Eu vou voltar aqui, olha, no meu projeto, deixa eu limpar aqui o meu terminal, vou abrir aqui, olha, esse meu DB Connection, e o Python, ele nos possibilita fazer aqui embaixo, simplesmente, né, uma instância connector, vou colocar aqui, olha, connector é igual a DB Connector. Pronto. E agora, em vez de eu ficar, por exemplo, importando essa classe e ficar toda hora criando objetos novos, eu uso somente o objeto que eu acabei criando aqui, olha. É o caso mais básico. Eu posso chegar aqui, olha, e pegar, em vez disso, o meu DB Connector, né? E aí eu trabalho unicamente com esse DB Connector em todo lugar que eu quiser, né, me conectar ao banco de dados. Isso aqui é um jeito muito mais simples do que você ficar usando singleton, né? Então, olha só, ele sempre vai fazer elementos diferentes, mas é claro que se a gente for importar ele por aí no código, eu sempre vou utilizar ele. Um detalhe importante que a gente pode trabalhar aqui também é o seguinte, se eu tenho aqui, olha, a minha classe
de DB Connector, em Python a gente pode fazer uma certa convenção entre cavalheiros. Isso daqui, pessoal, não é assim, não existe em documentação de Python. Isso é mais ou menos um contrato entre cavalheiros. Quando a gente fala, por exemplo, que um método ele é privado, a gente chega e coloca, por exemplo, 2 underlines. Então, esses 2 underlines significa que esse método ele não pode ser utilizado fora dessa classe, por exemplo. O que eu posso fazer é colocar 2 underlines aqui, olha, na minha classe e falar, opa, eu não quero que essa classe ela seja exportada. E desse modo, né, você até vai ter, quando você fizer aqui, olha, a importação, né, uma certa dificuldade, porque vai aparecer esses 2 underlines aqui, olha. Em Python, isso daqui é considerado uma ideia de uma espécie de coisa privada. E desse modo, fica meio que interpretado para outros desenvolvedores que você não quer utilizar essa classe aqui. Você só vai importar a classe, o objeto que você instanciou aqui. E nesse caso, eu vou voltar aqui, beleza, e agora eu só vou utilizar esse connector aqui, olha. Então agora, essa daqui é um jeito mais inteligente da gente utilizar essa ideia de padrão singleton. Você simplesmente fazer, né, a instância do objeto e esconder a classe para que todo mundo utilize somente esse cara aqui. Bom, isso daqui é uma utilização um pouco mais inteligente do padrão singleton. Reforço que usar ele como implementação em código não faz tanto sentido assim. Entretanto, eu acho muito bacana entender a motivação desse padrão. E a gente chega para essa aula em que a gente só mostra, né, pouco código aqui, mas um código de uma maneira bem eficiente. A gente se vê nas nossas próximas aulas e até mais.